Hoje nós estamos aqui com o Ricardo Matos, do grupo TDCom. Ele é Head de Operações, eu vou pedir para ele se apresentar pra gente e a gente vai bater um papo sobre a jornada dele. E seja bem-vindo, Ricardo. Show, valeu, gente. Obrigado por hoje, por toda a recepção aqui na TDCom. Foram 2 dias bem interessantes, conhecendo um pouco da operação, conhecendo um pouco da história, vivendo um pouco do ambiente da cidade também. Foi um momento bem interessante, bem importante para a gente poder viver um dia a dia mais tranquilo, com busca de resultados. Acho que é importante essa aproximação. Bem importante, nós adoramos receber a visita de vocês, né? O Ricardo está fazendo uma visita à nossa sede junto a uma colega, né? E a gente está tendo uma troca muito legal. Ricardo, eu gostaria que tu te apresentasse falando qual é a tua função no grupo TDCom e para a gente introduzir o assunto, né, sobre aquisição de provedores. Acho que dá para explicar um pouco de como eu cheguei aqui. Então, eu tenho uma história um pouco grande já no ramo de telecom. Então, já passei por alguns provedores, já passei por operadoras e cheguei na TDCom para tocar um projeto que eu desenvolvi que tem 3 pilares: pessoas, processos e dados. Então, é uma espécie de microconsultoria em cada área da empresa. Então, foi assim que eu cheguei até a Beluno, foi assim que eu comecei a vivenciar o time de atendimento. Então, acho que dá para trazer um exemplo prático, fica um pouco mais fácil de explicar o que eu faço. Perfeito. Então, o que aconteceu é que o nosso time de atendimento tinha algumas deficiências, eu identifiquei quais eram elas e comecei a trabalhar num projeto de melhoria. No momento em que eu starto um projeto, eu acabo trabalhando como um PO desse projeto mesmo, mas sem a liderança direta do time. Então, esse time continua tendo seu gestor, esse time tem um time de coordenação, de supervisão, e eu chego para dar um apoio, para dar um suporte. Acontece que, naquele momento, fazia mais sentido para a estratégia da empresa nós contarmos com uma empresa de atendimento que tem essa especialidade. Então, nós caminhamos para a busca de um parceiro que tivesse fit cultural, que fizesse sentido para a nossa estratégia. E tu comentou sobre aquisição de provedores. Hoje, a terceirização do nosso atendimento ela é uma parte muito importante da estratégia. Por quê? Porque tu consegue absorver um novo provedor num curto espaço de tempo, mantendo o teu padrão de atendimento, mantendo a tua estrutura atual. Então, foi mais ou menos assim que começou a história com a TDCom, é mais ou menos isso que eu faço em todas as áreas. Cada área que eu passo, eu compreendo qual é a necessidade, entendo qual é o desafio e tento iniciar um projeto para ajudar, para melhorar aquela área. É uma espécie de melhoria contínua mesmo. E mais ou menos assim que tu chegou na Beluno também, né? Sim, exatamente. Através dessa tua trajetória. Muito Bora legal. Pro meu chimarrão aqui. Isso aí, viu? O Ricardo, ó, gaúcho, né, Ricardo? Já tem os nossos costumes, né? Bem legal essa trajetória, a gente conversou outros assuntos fora, né? Esse espaço que a gente está aqui. E eu queria te perguntar sobre o movimento da aquisição de provedores. Como tu vê isso? Se é um movimento que continua forte, qual é a tua visão sobre isso? Eu acho que é uma tendência de mercado, pelo menos para os próximos anos, grandes grupos se formarem e grupos de tamanho médio também. Então, o provedor que tem entre 3 e 10 mil assinantes, ou até podemos dizer entre 1.000 e 10 mil assinantes, eles têm um custo operacional mais alto, mas ao mesmo tempo eles não têm um faturamento e um lucro líquido tão alto. Então tu precisa se tornar maior, porque o teu custo ele já é mais alto. Então é uma tendência natural de tu formar grupos maiores, ou através de aquisição, ou através de fusão. Então eu vejo que é uma necessidade. Já ouvi alguns especialistas falando de que em pouco tempo nós teremos um movimento de reconstrução de pequenos provedores, então nascendo provedores em cidades do interior, com a característica de um atendimento humanizado, de proximidade, de conhecer o sócio. Então é algo que eu acredito bastante, porque hoje tem se formado grandes grupos e a tendência é que o grande grupo tenha essa cara, esse jeitão de operadora, né? De tu focar mais no lucro, de tu focar mais nos teus acionistas. Então eu acredito bastante nessa característica e, apesar de um pouco menos acelerado
do que no momento da pandemia, eu continuo vendo um movimento bem grande de fusão e aquisição. Que legal, bem interessante essa visão, né? De quem está pertinho, né? De outros provedores, tem contato com outros provedores. Quais são os principais desafios que tu sente nessas aquisições? O que tu entende? Ou se tu tem algum relato, né? Tu gostaria de compartilhar? Porque tu deve ver bastante coisa também, né? Nesse segmento. Claro. Eu acho que o principal desafio de toda empresa que faz seja uma fusão ou uma aquisição, é tu construir o teu modelo. Porque a primeira aquisição, tu acredita, tu tem uma crença, tu tem um estudo, tu tem base teórica, mas na prática algumas coisas são diferentes, são desafiadoras. Tu faz a tua primeira aquisição, tu aprende muita coisa e tu precisa ter sempre a consciência de que tu precisa melhorar na próxima. Então tu tem que ter o teu modelo de aquisição. E trabalha também com pessoas, né? Então, por mais que tu esteja preparada, tu nunca sabe o que tem ali, né? Como vai ser o dia a dia, né? Como vai ser. Sim, então eu acho que o principal é o modelo. Nós trabalhamos muito forte num modelo de aquisição. Agora nós vamos para uma etapa de construção de um playbook de aquisição mesmo. Porque a cada aquisição tu aprende algo novo, né? Tu vivencia uma experiência legal com um antigo sócio daquele provedor, tu vivencia experiências ruins também que te fazem amadurecer. Então é muito interessante porque é dinâmico, né? Cada empresa tem a sua cultura, cada região tem a sua cultura, então tu vai compreendendo que o que funciona num lugar talvez não funcione no outro, só que o teu modelo de trabalho, o teu modelo de aquisição, ele precisa ser padronizado. Então, ao mesmo tempo que ele tem que ter essa margem humana, essa margem de variação, ele precisa ser sólido, ele precisa ser consolidado. É um padrão, né? Realmente. Exatamente. Então, eu acho que o principal desafio é isso. Ter o teu modelo funcionar de uma forma flexível, mas ao mesmo tempo padronizado. Porque aquisições artesanais, elas são muito complexas, né? Elas funcionam geralmente para grandes aquisições. Quando tu vai fazer uma única aquisição em 2, 3 anos. Aí tu tem tempo para fazer algo artesanal, tu consegue estruturar melhor. Exatamente. Né? Então, para a nossa forma de trabalho, é muito importante esse modelo padronizado. A gente vê bastante e fala bastante com provedores aqui na Beluno, onde a gente sente falta da estrutura, de coisas básicas. Então eles querem muitas vezes terceirizar, mas não tem o básico para terceirização. Sim. Nessas aquisições, tu também sente e vê isso? Ou tu já consegue, vocês buscam oportunidades onde os provedores já estejam melhor estruturados? Como é que é isso na tua visão? Existe uma cultura no Brasil de não saber trabalhar com empresa parceira, com terceirização. Então, nós somos parte desse ecossistema que não funciona, né? Que se terceiriza com o objetivo errado. O objetivo da terceirização, na maior parte das vezes, é visar o lucro, é tentar uma margem melhor, é tentar apertar o parceiro, conseguir que o parceiro te venda um projeto melhor que o teu, com um custo mais baixo que o teu. Então, se para ti, tu não consegue construir com aquele valor, se tu não consegue aquele percentual de ganho, como que o parceiro vai conseguir fazer isso, sendo que ele tem uma estrutura de tributação, ele é outra empresa, ele tem que passar pelos mesmos desafios que tu. Então, para mim, começa com essa relação turbulenta na contratação de um terceirizado. O objetivo, que na minha visão ele é errado. Boa parte das empresas que falham na terceirização, elas falham por isso. Erraram o objetivo já não é legal. Mas, trazendo mais para o foco da tua pergunta, nós temos, dentro do ramo de SP, muitas possibilidades, né? Possibilidades de tu fazer aquisições próximas da tua rede, de negociações boas porque o valuation da empresa é legal. Então, assim, tem muitas variáveis. Hoje nós não temos essa análise de como que é a relação da nova empresa que vem para dentro do grupo com o seu parceiro. Por quê? Porque nós entendemos que sempre que tem
uma aquisição, tu tem uma quebra de cultura, principalmente se tiver a saída dos antigos sócios. Então, tu já está passando por uma quebra de cultura, tu já está passando por uma reformulação da empresa e da forma de ver as coisas. Então, a forma de ver o terceirizado como um parceiro, como alguém que faz parte da tua estratégia, é algo que vai sendo introduzido dentro de uma série de coisas que tem que se introduzir. Junto com o movimento que está sendo feito, né? A gente falava antes também sobre a cultura, e eu acho que isso é bem forte em vocês também, né? Sobre as pessoas, e a gente acredita que sobre ter essa sinergia também com o parceiro, né? Com a terceirizada. Como tu vai contratar uma empresa que ela não corresponde aos objetivos que tu tem, né? Sim. Fica complicado. Então, quando a gente vai terceirizar, quando a gente procura alguém para correr ao nosso lado, para estar junto, como a gente falava em estratégias antes, a gente tem que estar bem ciente, né? Do que esperar daquele terceiro ali, do que ele... até onde, né? Alinhamento de expectativas, né? Sim. Pra gente conseguir fazer os movimentos necessários. Queria te perguntar se tem algo assim que tu acha que tu tem como um case ou alguma aquisição, um desses movimentos que te marcou, seja algum movimento com os próprios provedores ali, né? Algo que tenha te marcado assim na tua trajetória, Telecom. Todas as aquisições, elas têm pontos marcantes, né? Então, cada provedor tem a sua vantagem competitiva. Então, tu tem um provedor que tem como vantagem competitiva o número de colaboradores, tu tem como vantagem competitiva uma entrega técnica acima da normalidade, da média de mercado. Tu tem o provedor que se destaca porque tem poucos atendimentos. Então, de ponta a ponta o processo roda tão bem, tem poucos atendimentos. Então, é até difícil citar uma única situação, mas esse ano nós fizemos uma aquisição parcial de uma empresa que chama OneTech, a nossa marca em Curitiba, e sem dúvida foi muito enriquecedor para a minha carreira e para o grupo como um todo participar, porque o pessoal lá, ele vive muito forte o cenário de provedor. Então, a grande vantagem competitiva de um provedor é a proximidade com o cliente, é a relação simplificada, é tu conseguir ser empático de uma forma natural. E isso é totalmente visível no dia a dia dessa operação. Então, uma operação com 12, 13 mil assinantes e que tinha 19 colaboradores quando a gente chegou. Então, assim, é muito legal ver isso na prática, porque todo mundo que está ali tem um grau de comprometimento muito grande, tem um senso de pertencimento muito grande. Então, no momento em que tu está vivendo aquisições, fusões, tu está vivendo quebra de cultura de todas as empresas ao mesmo tempo, tu chegar num lugar em que a cultura é muito forte e que é uma cultura que praticamente todo provedor gostaria de ter, é muito legal, porque tu consegue ir lá e aprender várias coisas, pegar várias situações interessantes para tentar replicar em outros cenários. Acho que esse é um case muito interessante, porque é a essência do provedor. É tu tentar, através da tua estratégia, que no nosso caso é o crescimento por fusão e aquisição, tu não perder a essência do provedor, que é quem cuida do cliente no detalhe, que é quem faz um atendimento diferente, que é quem deixa o lucro de lado em alguns momentos, porque a Dona Maria tem uma casa grande, ela tem problema na TV que fica na churrasqueira. E eu preciso trazer uma rede mesh para ela, eu preciso ir lá cabear aquela TV, preciso trazer uma nova solução. Mas às vezes essa solução ela não é compreendida pelo cliente. Então eu vou perder lucro fazendo isso, eu vou ter que fazer de forma gratuita, vou fazer com objetivo de encantamento. Fazer isso uma única vez, ele pode ser artesanal, né? Ele pode ser lá no detalhe, o sócio tem um olhar, mas é a operação que torna isso normal. O encantamento se torna normal, a única forma de viver o dia a dia é diferente de viver isso. Então é algo que se faz muito forte nesse provedor, se faz muito forte nessa marca de Curitiba. Então acho que foi desse ano, com certeza foi o case mais legal de viver, foi
reviver um pouquinho do provedor que às vezes perde essa essência, né? Então é legal ver que dentro do grupo tem essa marca forte, tem essa raiz de provedor. Que legal, e bem interessante, né? Porque tu consegue pegar, claro, tu entende o que não dá certo no lugar, tu não vai replicar o que não dá certo, mas na mesma potência tu consegue replicar o que é bom, né, para os outros. Essa é uma grande vantagem, né? E, Ricardo, gostaria de trazer um pouquinho para a terceirização e para a Beluno ali. Como que foi, assim, a tua chegada? A gente falou em expectativas, né? Como foi, assim, quando tu contratou a Beluno, se no primeiro momento se atendeu tuas expectativas, tu teve alguma coisa, né? Já fazendo quase um feedback com o cliente, que coragem, depois a coordenadora vai me pegar ali, né? Legal. Como que foi isso pra ti, assim? Porque a gente fala muito de transparência, falamos bastante em pessoas aqui, né? E tá tudo certo, a gente sempre fala que pra uma parceria dar certo, tem que ter esses alinhamentos. Não que, às vezes, as coisas não saem 100% no primeiro momento, mas elas precisam ser alinhadas, né? E aí a gente, aqui na Beluno, é parceiro pra fazer as coisas darem certo, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho também quanto a isso. Legal. Eu sou muito fã de terceirização. Essa é a forma de trabalho que eu considero ideal em várias frentes. Porque tu busca especialista, tu busca a pessoa que tem know-how no assunto para fazer acontecer. Então, quando eu comecei a participar desse projeto, os líderes da área, eles não acreditavam na terceirização. E esse foi o grande desafio, porque eles sabiam que existiam cases de sucesso, mas eles tinham esse receio. Então o começo foi um pouco truncado. O começo foi quase de criar uma consciência coletiva dentro da empresa em relação à terceirização, porque nós nascemos no interior, então a cultura ela era interiorana. Então ela era uma cultura de tu ter o colaborador seletista, de tu não contratar empresas parceiras. Então foi também uma quebra de cultura a contratação da Beluno, a entregar uma parte tão importante da empresa, de uma empresa de prestação de serviços, o teu atendimento. Então foi um pouco quebra de cultura mesmo, foi uma evolução interna. E o começo ele foi truncado como todo começo é. Então, toda mudança, né? Tu sempre vai planejar, tu sempre vai fazer as coisas no que tu considera ser o melhor planejamento, mas não tem nada melhor do que tu pôr em prática e vai ajustando, né? Então é por isso que tu precisa estar o tempo todo metrificando, tendo melhoria contínua. Então, as primeiras semanas foi bem difícil, mas já atingiu o nosso principal objetivo. Por quê? Porque nós tivemos o acréscimo de um novo provedor e um aumento de atendimentos. Então nós precisávamos naquele momento de braço, nós precisávamos de ajuda. Então a Beluno chegou, mesmo que naquela curva de crescimento, naquele período de ajustes, já suprindo uma demanda que era atender o cliente de forma mais rápida, de forma mais objetiva. Eu acredito que nós estamos há uns 6 meses em operação e a evolução ela foi tremenda. Assim, os números mostram isso, nós tivemos mais de 100% de melhoria em alguns indicadores, tem muito ajuste para fazer e eu considero essa mudança, esse começo de trabalho mesmo, ele foi com praticamente toda a mudança, seja interna ou externa. Eu acho que essa empatia com o trabalho terceirizado, com o parceiro, é que precisa ser normalizado. Porque nós temos o quê? Nós temos uma mudança interna. Se tu substitui uma liderança diária, se tu cresce o teu time, tu tem uma curva de aprendizado. Como que tu não vai levar em consideração essa curva de aprendizado com um parceiro? Então, tivemos muitos altos e baixos nos 6 meses, mas foi bem o que tu falou sobre pessoas e que eu comentei sobre fit cultural lá no começo. Eu acho legal, Ricardo, a questão da cultura também, de criar a cultura. A gente tem esse pensamento, assim, às vezes, quando pensa na palavra cultura, de que ela tem que ser a mesma para sempre. A síndrome da Gabriela, né? Nasceu assim, ela cresceu assim, vai ser sempre assim.
E acho que é um grande fator, assim, do desenvolvimento, do crescimento, tu analisar esses dados e tu entender que chega um momento que tu precisa renovar ou fazer algo em relação àquela cultura, né? Cultura não quer dizer uma coisa enraizada, mas algo que se cria, né? Com o objetivo que a gente quer, que foi um outro ponto que tu falou também, que eu acho bem interessante. A gente vê muitos provedores quando chegam até nós, que eles querem resolver algum problema ali em questão, mas eles não têm claro para eles o que eles querem para frente. Por exemplo, ao contratar eu vou ter isso, resolver essa demanda aqui, mas ao longo do tempo meu projeto é esse, para daqui a 3 meses, 6 meses, para o ano que vem. Então eu acredito que até os nossos colegas já tenham perguntado a ti, a tua equipe, a gente sempre pergunta para os provedores, nossos parceiros, quais são os teus planos para o próximo ano? E isso é com o intuito de entender, esse provedor, esse negócio, ele quer crescer, a gente está junto nesses projetos dele, sim ou não? Qual é a relevância, né? O que a gente precisa trabalhar para acompanhar, ainda mais quando são parceiros que são colaborativos, que querem crescer, que nem vocês, né? Vindo em loco, né? Nos conhecer realmente, né? Então, é bem interessante esses pontos e fico bem feliz, né? De que a gente tenha a empresa, a TV Com e a Belum tem uma sinergia, né? Pensando em pessoas, em cultura. Muito Sim. legal a tua fala. Inclusive, o dia de ontem ele foi muito falar sobre o planejamento estratégico de 2024, em trazer para um cenário real, de dia a dia, alguns exemplos de eu faço a escolha A ou B. Porque se o time de atendimento não conhece a estratégia da empresa, ele não vai agir em conjunto, ele não vai agir de forma colaborativa. Então, eu vou trazer um exemplo prático de um provedor. Se tu precisa, em um único atendimento, fazer algo fora do teu processo, tu precisa... O exemplo da rede mesh, do cabear equipamento para cliente, ele é sempre muito bem-vindo. Por quê? Porque tu sabe que aquilo ali vai resolver a necessidade dele. Às vezes ele não aceita que é assim que tu resolve o problema. Então, o teu provedor, ele está disponível para, em uma única situação, deixar de vender uma célula mesh, por exemplo, e aumentar o ticket médio para que ele faça um agrado àquele cliente, ele resolva o problema? O time de atendimento tem que saber isso. Se a Lesinar, se a equipe da Beluno não consegue ter essa clareza, como operador vai saber se na TDCom eu posso sair do script de atendimento e fazer algo disruptivo ou não? Eu vou ser punido se eu fizer? Então é essa aproximação que tem que ter com a parceira, e não só com a Beluno, né? Tu tem que ter com todos os teus parceiros estratégicos, eles têm que entender a tua estratégia. Se eles não sabem a tua estratégia, eles vão viver a estratégia deles. E que em algum momento ela pode ser extinta, porque são negócios diferentes. Exatamente. Então, essa aproximação ela é necessária, e é isso que tem feito esse projeto ter uma velocidade muito grande, porque tu migrar todo um atendimento e ele já ter um resultado muito positivo em 6 meses, não é tão fácil. Então, nós tivemos isso por quê? Porque todo mundo se dedicou muito, e ela tem que ser uma dedicação em conjunto. Então, nós temos... Agora está mudando um pouquinho a frequência até, mas nós tivemos por várias semanas alinhamentos semanais com o Bruno. Então, esse cuidado diferente que a gente recebeu também ajudou muito. Então, é realmente uma parceria, porque se tu só trocar o termo terceirização por parceiro, por parceria, é muito simples, mas na prática tu consegue fazer isso? Verdade. É bem interessante isso, né? A gente fala, verbaliza muito, que tem que ser de ambas as partes. E vocês desde o começo, né, vieram, realmente não foi algo só da teoria, né, chegaram junto, assim, então, para que o Bruno, por exemplo, né, vamos dar um exemplo do Bruno, para que ele consiga fazer esses alinhamentos, tem que ter uma disponibilidade da parte de vocês. A gente não consegue resolver algo sozinho aqui, ou pensar em algo sozinho, se é diretamente ligado e vai interferir no objetivo de vocês, então não existe isso, né. Então, foi bem importante falar também, o Bruno faz parte do time de suporte, né, junto com a Maria, junto com a Luana.
Então, é bem interessante a gente ter essa proximidade e essa transparência, né? Saber os caminhos, de como fazer isso, quando fazer isso, né? É bem interessante. Mas, já tomei bastante tempo do Ricardo. Ele não gosta de falar, eu também não, então a gente se estende um pouquinho, né? Mas eu já quero ir encaminhando para o final, agradecer a visita de vocês aqui, dizer que foi muito enriquecedor para nós essa troca, que venham mais vezes, né? Que a gente consiga trocar mais projetos, avançar em outros projetos e vida longa nessa parceria aí. Show, obrigado pelo papo. Eu gosto muito de falar, então se a gente não pausar, vamos passar o dia todo aqui. Mas eu tenho curtido muito a interação com a Belu, tanto com o dia a dia, tanto com a presença aqui. É muito diferente tu viver a realidade da operação. Então, agradeço bastante a receptividade de todo mundo, a forma com que a gente viveu intensamente esses 2 dias. E com certeza, esse é só o começo dessa parceria, vão ter novos provedores. É só o start de algo maior, de algo muito legal. Verdade. Muito obrigada mais uma vez. Quero convidar vocês para seguir a gente nas redes sociais, belunotech e beluno.company, e conferir esse material que vai estar por lá. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.